E aí a gente chega aqui na sexta-feira, né? A gente chega aqui na semana dos patriarcas hebreus. A semana dos patriarcas hebreus. Então nós temos aqui, domingo, a gente falou de Abraão como sendo aquele mentiroso pai da fé. É bom reforçar isso, né? Para mostrar que Abraão era tão homem, tão limitado, tão pecador, quanto qualquer um de nós, né? E Deus amava e usou Abraão, entendeu? Abraão não era mais especial do que eu, não. Não, no reino de Deus, não, né? Mas Deus usou Abraão a si mesmo, como tem usado todos nós. Na segunda-feira, a gente falou de Ismael, o primogênito injustiçado, né? O primogênito injustiçado. Ismael, então, a demonstração de que, como uma teologia maléfica, ruim, humana, fraca, pequena, como foi a de Moisés, né? 500 anos depois, estava dizendo, olha, Deus não amava Ismael. Deus não ama os descendentes de Ismael. Olha que Deus, que Moisés entendeu. É por isso que é bom botar o nome dele mesmo de Jeová. Porque o nome mesmo, o verdadeiro Deus, não era aquele Deus vingativo, aquele Deus que escolhia um povo só para ele, não. O Deus de Jesus é o Deus que ama todo o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é só para Israel, não. É o mundo todo. Primeiro João, né, o evangelista diz que Jesus morreu na cruz pelo mundo inteiro. Esse é o Jesus esse é o Deus de Jesus. Agora aquele Deus de Moisés, não, olha, pode matar todo mundo, Moisés, só deixa lá para Israel, né? Olha, Deus castigou todo o Egito, só o povo de Israel ficou protegido. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus amava os egípcios. O Deus de Jesus protegia os egípcios. O Deus de Jesus queria também o melhor para os egípcios. Esse é o Deus de Jesus. É por isso que ele tem misericórdia por nós, porque é o Deus de Jesus. Se fosse aquele Deus eco de Moisés, a gente estava fora. A gente estava fora. Porque aquele Deus de Moisés não tinha espaço para nós, não. Só tinha para aquele povo maldito lá. Entende? Então, o Deus de Jesus é que é o Deus verdadeiro. Graças a Deus, né? Então, aí vem, segunda-feira falamos de Ismael, na terça-feira falamos de Isaac, entendido no futuro, quer dizer, 500 anos depois é que Moisés diz, não, Deus não amava Ismael, Deus amava Isaac. Cabecinha pequena, igual a nossa, de Moisés. Um Deus muito pequeno. Sabe qual é o Deus de Moisés? Sabe qual é que tem sido o Deus nosso, digamos assim? É semelhante a um camarada, uma pessoa que outro dia estava conversando comigo, e ele disse o seguinte, tem pessoas nesse mundo que Deus, presta atenção nessa malignidade de pensamento, é uma teologia que foi plantada no coração dele. Ele é vítima, mas plantaram isso no coração dele. Tem pessoas nesse mundo que Deus faz questão que não se lembre dele. Isso não é o Deus de Jesus, isso é o Deus de Moisés. Entendeu? Então, o Deus de Jesus não. O Deus de Jesus faz questão de ser lembrado por todos. Ah, mas fulano é muito pecador, não é pior do que eu e você, não. Porque para Deus todos os pecados são iguais. São grandes. Não são piores do que eu, não. São tão piores quanto eu. Entende? Na quarta-feira, o dia dos filhos de Setura, né? Mostrando que Canaã também pertencia a eles, não é somente para o poveco só, não. Todos os descendentes de Abraão, é o que a Bíblia diz. Na quinta-feira, né? O dia de Esaú, injustiçado por todos. Esaú foi colocado também como aquele zero à esquerda. Deus não ama Esaú, não. Olha que Deus cheio de pataquada.
totalmente diferente de Jesus, do Deus de Jesus. O Deus de Jesus amava Esaú. O Deus de Jesus amava Jacó. O Deus de Esaú amava Ismael. O Deus de Davi, o Deus de Jesus, amava Isaac. Não tem esse que Deus ama mais do que o outro. Deus ama igualmente a todas as pessoas. Ele não conseguiria ser diferente disso. Todos igualmente. Agora, ele ama com equidade. Ele ama com equidade é no sentido de que ele dá atenção especial a quem mais precisa, a quem mais está afastado, a quem menos está aproveitando da sua companhia, da sua bênção. Entendeu? Mas ele ama igualmente a todos. Ele me ama muito, mas ama também o pior dos, se a gente pode dizer, né? Se somos capazes disso, o pior dos pecadores ele ama. Embora pode ser até que seja eu mesmo o pior dos pecadores. Paulo diz assim, porque Cristo veio, né, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Isso é maturidade cristã. Isso é ausência de prepotência. Não é o outro que é pior do que eu, não. Eu posso ser o pior de todos. Muito bem. E hoje a gente lembra o seguinte, dia de Jacó, né? Sexta-feira, dia de Jacó. Enganador, bem-sucedido. Olha só, presta atenção. Enganador, bem-sucedido, que foi abençoado e protegido por Deus, segundo a concepção errada de Moisés, sobre o Senhor sobre o Senhor com os descendentes dele, né? Então veja, Jacó era um enganador nato, era natural nele ser enganador, é isso que o texto bíblico quer dizer, até o dia que ele se converteu. Até o dia que o nome dele foi mudado, aí mostra a mudança que houve nele. Mas era um enganador. Agora, o bom disso não é dizer que Deus escolheu o enganador, não. Não é isso, não. Porque Esaú era tão pecador quanto Jacó. Tão indigno quanto Jacó. Entendeu? Agora, Deus usou Esaú? Sim, e muito. Aliás, Esaú deu exemplos muito mais bíblicos, muito mais coerentes com a revelação de Deus do que Jacó. Sabe por que Jacó estava com medo de encontrar Esaú? Porque ele sabia que se ele estivesse no lugar de Esaú, ele seria mal com o irmão. É por isso, você julga os outros por você. Você imagina a maldade no outro porque aquela maldade está em você. Se você tem um coração bom, você acredita na bondade do outro. É assim que funciona. Entendeu? Então, o dia de Jacó é hoje para a gente lembrar exatamente isso. Mas Deus usou Jacó de um jeito e usou Esaú de outro. Agora, como no jeito de Jacó, lá está Moisés, lá na frente ele diz, não, esse aqui é o que Deus escolheu. Cabecinha pequena, né? Esse aqui, o de Jacó, o de Esaú não. Não, o de Esaú também. Só que nesse caminho aqui saiu Israel, que no momento é praga para o mundo, no outro momento é bênção. Entende? Mas a mesma coisa os povos de Esaú, só que o povo de Esaú era o idumeu. E aí foi desprezado pelos israelitas prepotentes. Povo de Deus. Que Jesus disse, não é povo de Deus, não. Povo do diabo. O povo de Esaú, os outros filhos de Setura, né? Todo mundo foi desprezado. Não nos misturamos com essa raça. Prepotentes. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus é uma canoa. Jesus disse que não é povo de Deus, é povo do cão. Tanta prepotência não casa com o povo de Deus. É por isso que no cristianismo a parte joio,
que nós temos no cristianismo, que é também muito prepotente, não casa com a misericórdia, o amor e o carinho de Deus. Entendeu? Muito bem. Vamos aqui para o mês. Nós estamos no mês de outubro. E hoje é 21, né? 21. Então eu destaco hoje o seguinte sobre o mês de outubro. Outubro é o 10º mês do ano no calendário gregoriano, tendo a duração de 31 dias. Outubro deve o seu nome à palavra latina octo, que quer dizer 8, dado que era o 8º mês do calendário romano, que começava no mês de março, tá bom? Então, por isso que era o mês octo, ou para nós ficou outubro. Ok? Vamos lá para o Facebook. Vamos ver no Facebook o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nessa oportunidade. Então, tá aqui. A gente começa aqui por sexta-feira, vamos ver. Hoje é sexta, dia 21 de outubro. Dia do comerciário, dia da maçã, dia do contato publicitário, dia do lixeiro, dia do podcast, dia do securitário e dia do ecumenismo. Tá bom? Então, dia de tudo isso. Dia nacional da valorização da família, do economista doméstico e da alimentação na escola. A alimentação que está perdendo muito dinheiro aí, porque o governo diz que não tem dinheiro para mandar para a alimentação da escola, tem para o orçamento secreto, isso aí está protegido, mas a alimentação na escola, o valor diminuiu, porque o governo diz que não tem dinheiro. Em um dos anos, onde a arrecadação tem sido chamada de recorde. Tudo é uma escolha política, tá? Tudo é uma, como é que é a palavra? É uma opção política. É uma escolha, é uma decisão política. O que mais? Dia sul-americano do municipalismo não capitalista. Dia mundial da teologia e práticas convergentes nas religiões. E Dia Internacional da Iluminação, 1879, tá? Aqui tem orientações como fazer a vida melhor. Então aqui tá, não adie a alegria. Você tem que viver hoje, viva hoje. Não deixe para amanhã. Sobre testemunho, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a preconceitos. Começa em você, tá? Eu começo em mim, você começa em você. Nós somos altamente preconceituosos, inclusive como cristãos. Nos ensinaram isso. Nos ensinaram que quanto mais preconceituosos somos, mais testemunhamos a nossa fé. E é justamente o contrário, tá? Personalidade. Hoje é o dia do ativista, personalidade ativista, segundo os estudos das Briggs, que são duas irmãs estudiosas sobre personalidade. E hoje é o dia de falar sobre 2 Timóteo, né? E uma das mensagens do livro de Timóteo é Paulo orientando o novo pastor, chama a atenção para um erro gravíssimo que estava acontecendo nas igrejas, exigindo muita fidelidade dos pastores ante o Senhor. Então, um problema que estava acontecendo nas igrejas e que exigia muita atenção e muita dedicação dos pastores naquela época para enfrentar aquelas dificuldades, tá bom? Isso é na sexta. Aqui tem aquele convite para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal, porque quanto mais gente a gente tem inscrito no canal, mais longe a gente vai, tá? Mais pessoas a gente alcança. Então vamos ver aqui as notícias do cristianismo. Então a primeira é aqui a notícia. China diz não a uma guerra fria. Entendeu? Aquela disputa, né?
de um país com o outro, querendo ver quem é mais poderoso, querendo mostrar mais força, né? E aí tudo começa com a América. A América não consegue conviver com pessoas ou com países que estejam em desenvolvimento para chegar, não é, ao nível dela. Ela não consegue, ela tem que competir. Aí ela tem que brigar, ela tem que fazer de tudo. Não é para ela melhorar, não. É para prejudicar o crescimento da outra. Coisa de cristianismo joio. É assim que lá funciona. Eles não vão trabalhar para poder crescerem, não, e ficar maior do que o outro, não. Nada disso. A ideia é derrubar o outro, para que o outro não fique no nível dele. Coisa do inferno, né? Isso é um inferno. A competição é sadia, desde que você trabalhe para crescer. Até levar outros, mas crescer. Mas a competição americana não é assim. A competição é assim. Você está chegando perto de mim, então eu tenho que lhe derrubar. Eu tenho que lhe tirar, né? Por que eu menciono a América? Podia, se fosse outro país, eu não mencionaria. Mas por que eu menciono? Porque foram eles que me evangelizaram. E toda essa prepotência deles, eles colocaram no evangelho que me passaram. Entendeu? Aí dá para compreender por que eu, evangélico, sou tão intolerante, por que eu sou tão prepotente, por que eu sou tão preconceituoso. É porque tudo isso que eles têm lá, eles trouxeram e empurraram na minha crença. Eu passo a crer que isso é fundamental, essas três maldades. Entendeu? Então é por isso que a gente menciona tanto a América, né? Que além do câncer econômico que ela faz no mundo, ela também faz esse câncer na religião. Tá certo? Na religião. Vamos ver mais aqui. Inadimplência alcança patamar recorde. 64,25 milhões de brasileiros em setembro. Isso é culpa do cristianismo joio. E culpa do cristianismo trigo, que se cala. Entendeu? Então, no Brasil, 64,25 milhões de pessoas estão endividadas. Mas é culpa delas. Não, não é culpa delas. É culpa de um sistema que trabalha para fazer isso. Lembra agora? Foi dado o Auxílio Brasil para o povo, ao mesmo tempo foi concedido aos bancos fazer o empréstimo consignado. Aí ontem eu estava lendo uma reportagem que diz assim, o empréstimo está garantido até dezembro agora, né? Aí acaba, porque passou a eleição, acaba. Então, é só para poder enganar mesmo e o povo votar, né? Então, teve isso. Se você fez o empréstimo consignado, e mesmo que o consignado, mesmo que o Auxílio Brasil acabe em dezembro, você vai continuar pagando. Com o quê? Não importa. Ninguém está ligando para você, está ligando para o banco que vai ganhar. Entendeu? Ninguém está preocupado com você, você se vira. Se vire. O banco é que tem que ganhar. Então a ideia é essa. Tá? Isso é do capitalismo. Então, 64,25 milhões de brasileiros estão endividados. E passando fome, hein? A fome também está num patamar, né, de recorde no Brasil. Tá bom? Aqui tem outra notícia. Iraque quer intensificar a cooperação com Rússia em diversas áreas, diz recém-eleito premier iraquiano. O Iraque está doido para ser livrado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está lá dentro, roubando petróleo e dizendo que está ajudando eles. Mas mentira, tudo conversa. O importante lá é só o petróleo. Entendeu? O Iraque já disse, olha, saiam, a gente não quer vocês aqui não. Já disse, declarado, documento. Mas quem disse? Enquanto tiver petróleo, ele não sai não. Sanguessuga. Não sai não. Estamos aqui para ajudar vocês. Estamos aqui para manter a paz. Mentira. O petróleo. Um país cristão roubando um país muçulmano.
Ninguém está ligando para isso, não. Ó, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, que é a grana. O que vai ganhar com isso? Aí agora, como uma maneira de expulsar, botar para fora, tirar, o que seja, que se sintam mal, mas é tudo mentira, que o americano não vai. Enquanto tiver petróleo, eles estão lá na dele, na olha ONU. E a ONU também não vale nada mais. Olha ONU, estamos aqui ajudando, tirando o petróleo deles lá. Né? Tirando não, roubando, né? Como faz na Síria. Na Síria também eles fazem assim, né? Mas o Iraque, doido para se livrar. Um país cristão, cristianismo, doido para se livrarem deles. Mas o petróleo não deixa eles saírem. Enquanto tiver petróleo para sugar, eles ficam, né? Ruim é a Venezuela, que não deixa eles fazerem isso. No Brasil deixa. O petróleo não é nosso mais não. O petróleo do pré-sal não é mais nosso, não é deles. Aí o Brasil deixa. Venezuela não deixa. Então quem é o ruim? O Brasil não. O Brasil é um país bom. País democrático. A Venezuela não. A Venezuela é do mal. O Irã, que não deixa também roubar o petróleo deles. Não, esses países são ruins. Esses países são terroristas, são malignos. Viu como é que o cristianismo, o joio funciona? É assim, se você não facilitar o que eu quero roubar de você, é porque você é ruim, é mau. Ninguém está preocupado com Jesus não ali. É tudo a grana. Roubar dos outros e enriquecer. A grana. Só isso. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Muito bem. A embaixada da Alemanha, presta atenção também nisso, que é outro país evangélico, tá? Outro país cristão. Cristianismo está em maus lençóis. Veja só. A embaixada da Alemanha coordenou não, continua coordenando protestos no Irã. Aquela brigueira toda, aquela confusão, instigando o povo, soltando dinheiro, fazendo aquela coisa toda, é a Alemanha que está instigando lá dentro. E aí, sabe por quê? Porque a Alemanha é um pau mandado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, não tem muito acesso ao Irã, então a Alemanha vai lá e fica provocando o povo, não olhe, trazendo toda aquela informação para o exterior, né, para o mundo, né, a informação que eles querem. Olha, eles são muito maus. Olha, deixa eu repetir uma coisa aqui que a gente tem dito. Dos homens maus, os que são religiosos, e pior ainda, os que se dizem cristãos, são os piores. Dos homens maus, os que se dizem cristãos são muito piores do que os outros. Tudo por causa disso. O cristianismo está perdido com essa gente. E são eles que a gente aplaude, tá? Eles dirigem a vida da gente. E o mundo está vendo isso. Aqui tem outra coisa. Guedes confirma plano do governo de desvincular salário mínimo da inflação. Não é só salário não, aposentadoria, também outras coisas. A ideia é outro sabujo, né, da bandidagem eleitoral. Então, agora inventaram mais essa. Quando passar as eleições, não, agora não, porque o povo precisa votar. O povo é gado. Então precisa votar. Mas depois que passar a eleição, a gasolina vai voltar a aumentar. Porque foi pedido isso, olha, não, por favor, só aumente depois da eleição. Foi dito, tá aí, é só dar uma lida no jornal. Né? O Auxílio Brasil foi programado. O orçamento que foi feito para o ano que vem não inclui, não está incluído o Auxílio Brasil. E agora a ideia é o salário mínimo ser desvinculado. Então a inflação pode subir como for, o salário não vai subir de acordo com a inflação. Eles vão desvincular isso. A outra coisa também é a aposentadoria. Vai desvincular quer dizer,
depois da eleição, até a eleição, o povo parece que está protegido. Mas depois da eleição, aí o rico volta a governar. O mundo capitalista é assim. Ninguém está lá por causa do povo. Ninguém que eu digo, esses que estão aí, não estão lá por causa do povo, estão lá por causa dos ricos. É para favorecer ricos, não pobre. Pobre tem que sofrer mesmo. Quanto mais sofre, mais gratos eles ficam. Mais gratos, mais alegres. Toda vez que encontram um subemprego, eles ficam satisfeitos, felizes. O rico vai agora ganhar muito mais e o pobre feliz. Não é esse o objetivo? Mundo cão. E tudo se diz cristão. Tudo é feito em nome de Jesus. O cristianismo joio é isso aí mesmo. É pura ilusão e mentira. Muito bem. Vamos aqui. Aqui é o nosso culto, né, de hoje. Ele já está curtido aqui, olha, por 3 queridos. Maria Arideia, Ivete Espíndola, Lu Alves. Então, essas queridas, né, já curtiram o culto de hoje. Aqui tem uma palavra dessa moça, né, e aí nós concordamos. Eu quero também um país que dê condições para Tainá, etc. Tá bom? O que mais? Aqui tem, olha, uma palavra também, uma comparação que o rapaz faz. Eu não estou preocupado aqui com o que ele fala em relação ao candidato, não. Eu estou preocupado aqui com relação aos cristãos. Da mesma forma que nós apoiamos naquela época Hitler, os cristãos, da mesma forma, nós estamos fazendo hoje a mesma coisa. Entendeu? Dentro dos nossos cultos. Eu mostrei aqui, aliás, hoje a gente vai mostrar aqui, né, que nos cultos, não foi na vez, foi ontem, antes de ontem, né, que nos cultos, nos casamentos, nos batizados, já haviam as marcas do nazismo, nos cultos das igrejas luteranas e das outras evangélicas também. A marca nazista dentro do templo, com apoio dos cristãos. Então hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Então ele mostra como é que aconteceu lá, mas a gente chama atenção para os nossos dias, né? Estamos repetindo a história, estamos fazendo a mesma coisa. Tá? O que mais? Aqui tem outro também. Tudo são mentiras que estão sendo colocadas e a gente vai mencionando aqui, não é? Aqui está o pastor André Valadão, né? Simulando uma outra mentira. Veja só, fez uma mentira para explicar a mentira da mentira que ele havia mentido. Pastor Batista, hein? Está aqui. Né? Aí está comprovando as mentiras dele. E ele faz com a convicção de que está fazendo para Deus. O que é pior. Dos homens maus, aqueles que são cristãos são os piores. Fazem coisas absurdas em nome de Deus. Aqui tem, sim, aqui é uma comparação que é feita também em relação a mentiras. Aqui tem uma palavra da Marina e que também está falando sobre mentiras que evangélicos, o cristianismo joio tem cometido, né? Ela falando aqui de igrejas que estão perseguindo. Mesma coisa aconteceu lá com Hitler, viu? Igrejas que estão perseguindo seus membros. Aqueles que pensam ou vão votar ou votam diferente da orientação da igreja, né? Estão sendo perseguidos. Arre, né? Ave, como é? Ave ou Arre? Arre Hitler. Vai chegar a hora da gente fazer isso dentro dos santuários. Entendeu? Aqui está uma pesquisa, o que é que você pensa dos evangélicos? Aí a gente está pedindo aqui às pessoas que elas coloquem virtudes e defeitos. Não só defeitos, nem só virtudes. Então, pessoas que não são evangélicas, os evangélicos que elas conhecem. Então, nós temos aqui já o resultado, não é, desse material
que as pessoas já passaram para a gente. Aqui está falando sobre a lógica de uma parte do evangelicalismo. Para não ingerirem mosquitos, estão engolindo camelos. É esse que está chamando a atenção aqui, tá? Aqui está um convite, reassista nossas vídeos respostas, né? É um convite, e aqui está mostrando várias opções dessas vídeo respostas. Aqui está o culto, não é? Chamando para onde estão todos os cultos que nós temos feito, não é? Tanto os cultos completos quanto os cultos em partes. Então, onde é que está? O que mais? É somente isso, tá bom? Na sequência, vamos para